Graça e paz. Eu quero hoje meditar com você na palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para nós. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16, diz assim: Não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Aqui, o autor da carta, ele fala sobre uma escolha que Esaú fez. Esaú e Jacó eram filhos de Isaac. Lá no iniciozinho da Bíblia conta a história deles, lá em Gênesis. Eles eram gêmeos, porém Esaú nasceu primeiro. Ele era o primogênito. Por isso, tinha direito à bênção da primogenitura. O que era essa bênção? Era uma bênção dada por Deus, de quando o patriarca da família morresse, quem assumiria o lugar dele e tomaria a liderança da família era o primogênito. O primogênito também herdaria uma porção maior na herança. Ele ficaria com um tanto maior na herança. E ele lideraria a adoração daquela família. Ele seria colocado como sacerdote naquele lar. Existiam muitas bênçãos espirituais referentes à bênção da primogenitura. Por isso era algo muito valorizado. E Esaú, por ter nascido primeiro, tinha o direito a essa bênção. Mas ele desprezou. Ele deu pouco valor a essa bênção. Ele um dia, vindo de uma caça, ele era caçador e ele certamente tinha passado muito tempo ali caçando. Ele chegou em casa cansado, esgotado e com muita fome. E o seu irmão Jacó estava fazendo um ensopado. A Bíblia fala que era um prato de lentilhas, era um ensopado que tinha lentilha junto. E Esaú chegando com aquela fome, né? Sente aquele cheiro daquele ensopado, daquele guisado. Isso desperta nele um desejo incontrolável por comer aquela comida. E ele pede a Jacó: dá um pouco dessa comida para mim. Jacó fala: sim, eu te dou, desde que você me venda, que você ceda para mim o seu direito de primogenitura. Esaú falou: o que me adianta o direito de primogenitura? Eu vou morrer de fome se eu não comer sua comida. E ele simplesmente cedeu o seu direito. Talvez, no momento que ele estava fazendo aquilo, não estava representando nada para ele. Certamente ele pensou: eu vou dizer que eu cedo, mas no final eu vou ter a bênção da primogenitura. Só que já era tarde demais. No momento que ele cedeu, no momento que ele comeu aquele prato de lentilhas, em troca da bênção para seu irmão, ele perdeu o direito. Ele desprezou. Ele tratou algo espiritual que tinha tanto valor, era tão valioso, como algo banal que poderia ser trocado por um simples prato de comida. Esaú não iria morrer de fome. Eles eram ricos, ele tinha servos, servas, ele poderia ter pedido a qualquer momento: faz uma comida para mim. E algum tempo que ele esperasse, algumas horas, ele não iria morrer de fome. Mas na impaciência, no momento que ele desejou, ele perdeu. Ele trocou aquilo que era espiritual pelo banal. Ele trocou algo valioso por algo de pouquíssimo valor. E o autor da carta aos Hebreus está nos fazendo assim uma advertência. Tome cuidado para que vocês não façam como Esaú, que trocou algo tão poderoso, trocou uma bênção tão maravilhosa por algo tão pequeno. Depois, quando ele se arrependeu, que ele buscou a sua bênção, já era tarde. Ele já tinha perdido o direito.
Quantas vezes nós fazemos como Esaú? Trocamos as coisas espirituais pelas materiais. Trocamos aquilo que é eterno por aquilo que perece. Nós trocamos algo que é tão valorizado por Deus por algo sem valor nenhum. As escolhas, elas geram consequências. Cada escolha tem uma consequência, tem um preço a ser pago. Qual escolha você está tomando na sua vida? Quais os caminhos você tem escolhido percorrer? Será que você tem valorizado mais as coisas desta terra, as coisas materiais, do que aquilo que não se pode pagar com dinheiro? Do que aquilo que é eterno, que é divino? Que nesse dia você possa pensar nas suas escolhas, que você possa refletir em todas as decisões que você tem tomado. Não troque o que é eterno por aquilo que é banal, por aquilo que é vil, por aquilo que perece. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.